Ei, você já viu a história de quando Deus respondeu ao homem enviando fogo do céu? Toda a história gira em torno de um personagem por nome de Elias, que foi um profeta do qual o Senhor havia levantado nos tempos em que reinava sobre Israel um homem chamado Acabe. Homem este que havia cometido muitos pecados, muitas maldades, segundo a vista do Deus de Israel. E que influenciou também a nação a continuar pecando, a nação a continuar idolatrando. E pior do que isso, se casou com uma mulher chamada Jezabel, uma mulher de uma terra estrangeira, da qual Deus havia falado que não era para se fazer isso. Casou-se com Jezabel, e mulher esta que era filha de Etibaal, rei dos Sidônios, mulher esta da qual o influenciou a adorar um deus por nome de Baal, um deus pagão, um deus estrangeiro. Por causa dos pecados de Acabe, das suas iniquidades, que eram maus perante as vistas do Senhor, Elias profetizou que nos próximos anos não haveria chuva e nem orvalho que caísse do céu para regar a terra de Israel. E por causa disso, Acabe e Jezabel ficaram muito furiosos com ele e começou a persegui-lo, queria pegá-lo e queria prendê-lo e queria matá-lo. E diga-se de passagem, Jezabel era conhecida por isso, por perseguir e por matar profetas. Só que então o Deus de Israel, ele escondeu Elias junto ao ribeiro que ficava em Siquém, além do rio Jordão. E Elias bebia a água do ribeiro. E também Deus continuava cuidando dele, o alimentando, ordenando que os corvos levassem pão e carne para o alimentá-lo todas as manhãs e ao final de todas as tardes. Mesmo em meio à perseguição, à dificuldade, Deus continuava cuidando de Elias, o seu servo. Até que chega o dia em que Deus fala: basta! Elias, não é hora mais de se esconder. Pode sair do seu esconderijo, pode se revelar a Acabe, a Jezabel, porque eu quero fazer algo grande agora. Era hora de ser revelado qual era o verdadeiro Deus sobre a nação de Israel. Então toda a nação se reuniu no monte por nome de Carmelo e iria acontecer uma batalha para que fosse revelado quem era o verdadeiro Deus, Baal ou Deus de Israel. E então, de um lado, representando o Deus vivo, havia um único homem, o único servo de Deus, chamado Elias. Do outro lado, representando Baal, haviam 450 profetas. Veja só que desvantagem, 450 profetas contra um único homem por nome de Elias, mas que representava o Deus vivo. Por quanto tempo cocheareis entre duas opiniões? Se Deus é o Senhor, então segue-o. Agora, se Baal é o Senhor, então segue-o. Tragam 2 novilhos para nós. Uns serão os profetas de Baal, os 450 profetas que irão oferecer como sacrifício a Baal. Vocês cortarão o novilho em pedaços, colocarão sobre a lenha, todavia não poderão colocar fogo sobre a lenha. Eu prepararei o meu novilho, do qual oferecerei ao meu Senhor. E o Deus que responder, enviando fogo do céu, este sim é Deus sobre Israel. A palavra de Deus diz que os profetas de Baal ficaram clamando o dia todo, gritando, clamando, pulando em favor de Baal, chamando por ele. Todavia, Baal não respondia. E por isso, Elias zombou deles, zombou da sua tolice, dizendo: gritai alto, porque ele é um Deus. Ou está conversando, ou está meditando, ou ele está em uma viagem, ou porventura dorme e deve ser despertado. Aí os profetas de Baal gritaram ainda mais alto e até mesmo se cortaram, com o seu sangue sendo derramado sobre eles, buscando chamar a atenção de Baal, mas mesmo assim Baal não os respondia. Era chegada a vez de Elias sacrificar e clamar pelo seu Deus. E antes de oferecer o seu sacrifício, Elias, ele restituiu, ele reergueu novamente o altar do Deus vivo,
que havia se quebrado, pegando as 12 pedras que representavam as 12 tribos de Israel que estavam divididas. E então ele uniu essas 12 pedras, formando novamente o altar do Senhor, para que aí depois ele pudesse oferecer o sacrifício. Após a água ter sido jogada sobre o altar, sobre o sacrifício, e ter escorrido pelas trincheiras que Elias havia cavado, Elias clamou pelo seu Deus, o Senhor dos exércitos, aquele que vive e reina para todo sempre. E pasme, o Senhor respondeu, enviou fogo do céu que acendeu o altar, mesmo o altar totalmente encharcado. O único homem clamou pelo seu Deus, com seu altar totalmente encharcado, e este respondeu. E os outros 450 profetas, com o altar sequinho, o outro Deus, Baal, não foi capaz de responder ao seu clamor. O que eu quero dizer para você no dia de hoje é para que você escolha entre um Deus. O próprio Jesus disse que não se pode servir a dois senhores, porque ou você amará a um e odiará outro, ou você odiará outro e amará a um. E Deus, ele tem coisas grandes para a sua vida. Você, infelizmente, tem que fazer uma escolha. Não se pode ficar dividido entre dois pensamentos. Que você escolha entre ser quente ou entre ser frio. Não basta ser morno. Não basta ficar em cima do muro. Escolha Deus no dia de hoje, porque esta mesma palavra diz: eu vomitarei os mornos. Ou seja, Deus exige uma escolha de você. Ele já fez tudo o que tinha que fazer. Ele já veio ao mundo, já morreu por mim, já morreu por você para pagar o preço dos nossos pecados, já ressuscitou ao terceiro dia e vive eternamente. Ele brada dos céus, a sua glória é manifestada sobre toda a terra. Os seus filhos clamam e ele responde. Ele habita no coração dos seus, na alma. Ele não os confunde, assim como Baal confundiu os seus profetas, assim como Baal não os respondeu. Hoje você tem o poder de escolha, mas infelizmente nem todos os dias serão assim. Há de ser que chegarão os maus dias, onde a palavra do Senhor será escassa, onde esta mesma palavra da qual eu falo agora deixará de ser pregada. Mas, mesmo assim, aqueles que permaneceram firmes até o fim, aqueles que acreditaram nessa palavra e foram moldados, transformados pelo poder dela, pelo poder do Espírito Santo de Deus, estes serão arrebatados, estes viverão uma vida eterna ao lado de Jesus Cristo, que virá sobre os montes, montado em seu cavalo branco, seus olhos como chamas de fogo, onde nada e ninguém pode se esconder dele, cabelo branco como a neve, em sua coxa direita escrito, Rei dos Reis, o qual também é Senhor dos Senhores, no qual reina e vive eternamente. Então não se confunda, abra os seus olhos e faça a escolha hoje de servir ao Deus vivo, que te ama e que te quer como filho. Deus vos abençoe.